Se você puder já aí, você tá com o celular, você consegue abrir a sua Bíblia, né? Hoje minha Bíblia tá aqui, tá vendo? Glória a Deus. Hoje embora também eu tenho aqui no computador, né? Mas hoje nós vamos abordar um tema interessante. Eu não digitei ele aí, porque ele tem 2, 3 textos. Então assim, depois que eu terminar a aula, eu vou ajustar aí a BIOS da aula de hoje. Eu chamei a aula de hoje, a nossa aula, nosso discipulado nessa manhã, de pequenas atitudes para uma vida abençoada. Pode parecer às vezes que a gente está andando no mesmo lugar, porque a gente já sabe muitas coisas, às vezes do que a gente vai falar aqui é verdade. Mas uma coisa eu não deixo de me lembrar, né? É sempre importante voltar ao princípio. Jesus sabe disso. Quando ele escreve para a igreja de Filadélfia, lá no Apocalipse, capítulo 2, ele descreve o caráter, a vida. Ele descreve com louvor as ações daquela igreja, mas ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele dá um conselho: arrepende, volta lá onde caiu. Então sempre é bom a gente retornar aos princípios, às origens. Sempre é bom nos fazer lembrar das coisas básicas. Porque às vezes nós avançamos a outros níveis espirituais e nos acostumamos em determinados ambientes, e nesses ambientes espirituais, tá? De liderança, de ministério, de pastoreamento ou qualquer outro, às vezes, ao estarmos nesse ambiente de academia, de estudos, né, teológicos mesmo, nós nos acostumamos às vezes numa plataforma um pouco mais alta, e há uma tendência sim de nos esquecermos das coisas básicas. Estamos lá, achamos que não é mais necessário fazer as coisas que fazíamos no início da nossa fé, ou na plataforma anterior que nós estávamos. Nós devemos pensar que a vida espiritual não é simplesmente subir uma escada onde você esqueceu do degrau anterior, porque agora você está num degrau superior e o degrau inferior já não te importa mais, porque você já subiu de nível. Não. A vida espiritual precisa ser compreendida como um acúmulo, como um agregar de virtudes, de caráter, de ações. Aquelas ações que você iniciou lá nos primeiros passos da sua fé. Você nunca deverá deixar de fazê-las. Mesmo que novas atitudes, novos comportamentos, novos patamares ministeriais estejam agora operando em sua vida, você esteja andando neles agora, isso não significa que você não deve deixar as coisas básicas, deixar de fazer as coisas básicas que fazia antes. E é isso que essa é a tentativa nesta manhã. Eu espero que o Espírito Santo me auxilie nisso. Por exemplo, tome aí a sua Bíblia. Se você está no computador, notebook, tablet, pegue aí o aplicativo que tem a Bíblia, ou abra a sua Bíblia física. Lá no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Marcos 10, 17. Jesus se pôs
Pondo-se Jesus a caminho, Jesus começou a andar, depois de uma série de acontecimentos, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Eu gosto dessas perguntas. Ora, a resposta de Jesus é muito simples. Não, uau, quer saber como é que vai herdar a vida eterna? Você quer saber como ter realmente uma vida abençoada a tal ponto de quando você chegar na eternidade, quando você morrer, você também receberá a vida eterna? É isso que ele está perguntando. Eu quero viver uma vida, porque o que hei de fazer para herdar a vida eterna, ele sabe que para herdar a vida eterna, para alcançar a vida eterna, ele precisa praticar aqui, nesta vida, ações que habilitem, que abram essa porta. Ele sabe disso. Jesus também sabe disso. E Jesus disse: opa, vamos lá. Como é que você compreende os mandamentos? Jesus pergunta. Não matarás, honrar teu pai e tua mãe, tal, aquelas coisas todas. Eu desfaço isso desde pequenininho. Quer dizer, olha, se é esse o caminho, se o caminho é esse comportamento exemplar, ético e moral, eu tenho. Aí Jesus disse: opa, falta uma coisa. Que sempre falta, gente. Sempre falta uma coisa. E aí Jesus disse: vende o que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí ele não quis. Ou seja, ele tinha uma vida religiosa, uma vida moral e uma vida ética, costumeira, básica, fundamental, e que ele achava que fazer aquilo, e somente aquilo, cumprir os mandamentos, somente aquilo era suficiente para lhe abrir a porta eterna. Jesus precisa dizer a ele que a vida espiritual não é apenas algo que a gente aprende desde criança e fica praticando aquilo desde criança. Não, é um acúmulo de valores que vão se agregando ao longo do tempo, entendeu? É um acúmulo de virtudes que você vai acumulando ao longo do tempo. Não deve deixar, como nesse caso desse moço aqui de Marcos 10, 17, não deveria de deixar de cumprir as coisas básicas que ele já sabia fazer, os 10 mandamentos, mas ele precisa agregar coisas novas à medida que ele vai amadurecendo na vida. Ele amadureceu na vida e não agregou coisas novas. Ele considerou, por exemplo, que a fortuna e a riqueza que ele tinha era mais importante do que qualquer outra coisa, a ponto de não querer abrir mão disso para herdar a vida eterna. Então Jesus disse: olha aí, quer viver uma vida abençoada na terra, mas não está disposto a fazer as atitudes corretas que abrem estas portas. Gente, eu não estou falando aqui, por exemplo, de que você precisa aceitar Jesus para ser salvo, né? Aqui é uma pergunta legítima de uma pessoa que Jesus não tinha morrido ainda, que está perguntando: como é que eu faço? Quais são as atitudes que devo tomar? Jesus fala de atitudes. Ele diz: essas atitudes eu já pratico. Beleza, agora acrescenta. Acrescenta novas atitudes. E aqui Jesus pediu, ele não quis. Interessante, em Atos capítulo 2, versículo 37, essas perguntas como essa também aparecem. Essas perguntas são muito importantes. Jesus já morreu, já subiu ao céu, ressuscitou, já subiu ao céu. Agora os apóstolos estão pregando. Primeira pregação de Pedro. Pedro faz aquela pregação maravilhosa em Atos no capítulo 2. E ao final dela, versículo 37, quando ouviram isso, aqueles todos, aquela multidão que chegou para perto ali, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Bom, nós ouvimos tudo isso que você tem a dizer. Agora, o que a gente precisa fazer? Aí Pedro diz: arrepender, sejam batizados, tarará, tarará, tarará. Vocês, eles fazem a pergunta de quais são as atitudes que eles devem tomar a partir daquele conhecimento que eles estão ouvindo ali. E Pedro diz: as atitudes são essas. Certo? Então, há sempre estas perguntas em nossas vidas. O Salmo 1 é uma tentativa de responder a estas perguntas. Bem-aventurado aquele, o homem
que não se detém, que tem bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, que não se detém na roda dos pecadores, né? Tudo o Salmo 1 que você conhece, tem dia que a gente até esquece o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E na sua lei anda de dia e de noite, não é? Coisa linda. Eu vou abrir aqui para você, vou abrir aqui para mim, né? Não é para você. Você deve estar com ele aí já próximo. O Salmo 1, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, você conhece isso aí. O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Isso são atitudes. Bom dia, paz do Senhor. São atitudes, né? Quando você toma estas atitudes do versículo 1 e do versículo 2, quando você assume, absorve, agrega essas atitudes, esse comportamento em sua vida, há o resultado, versículo 3. Versículo 3 é o resultado de agregar estas práticas em sua vida, de não andar segundo os conselhos dos ímpios. Gente, conselho de ímpio é o que mais tem. Bom dia, graça e paz. Conselho de gente ímpia, gente que não conhece a Deus, é o que mais tem. Bem-aventurado, supremamente abençoado, feliz, extremamente feliz, abençoado é a palavra para bem-aventurado, né? É aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não é ficar seguindo o conselho de qualquer pessoa, não. Tem que seguir conselho dos homens de Deus. Você tem que seguir dos verdadeiros homens de Deus. Dá para saber pelo conselho que você escuta. Dá para saber pela coerência dos conselhos, pela espiritualidade dos conselhos. Dá para saber. A pessoa só é enganada se quiser. Tem que seguir conselho dos homens de Deus, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, se deter no caminho dos pecadores é a mesma coisa que dizer assim, ó, ser igual a eles, fazer o que eles fazem. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, não. Quem atrás do trio elétrico está todo mundo morto, espiritualmente falando. Então você faz igual. Vai com a multidão. Não anda. E que multidão é essa? De pecadores. De pecadores. O que são os pecadores? São as pessoas que rejeitam a Deus, rejeitam o conhecimento de Deus, rejeitam a sabedoria de Deus, rejeitam a vontade de Deus, rejeitam entregar a vida a Cristo integralmente. Gostam de Jesus, mas não querem seguir Jesus. Gostam de Jesus, mas não querem obedecer Jesus. Gostam do amor de Jesus, mas não querem praticar os ensinos de Jesus. São os pecadores. Os pecadores gostam de estar sempre aliviando para o lado deles. Sempre a coisa mais fácil para o lado deles. Sempre o caminho mais confortável. São os pecadores. Sempre o caminho com menos confronto espiritual, no sentido de que ele tenha que mudar a vida. Ele não quer mudar. Ele quer bênção, mas não quer mudança. Ele quer andar com Deus, quer as bênçãos de Deus, quer falar com Deus e ser ouvido por Deus, mas não quer cumprir o caráter, as exigências, os mandamentos. Se detém no caminho dos pecadores. Gosta de Jesus. Eu até gosto da igreja, eu gosto do bispo, da bispa, eu gosto da pessoa, eu gosto. Mas e aí? E a partir daí? Não, né? Tipo, não sabe nem o que falar. Não, porque eu sirvo Deus da minha maneira, é do meu jeito, eu não concordo 100% com isso. Deus te pediu para concordar com alguma coisa? Eu não consigo entender certas respostas que algumas pessoas dão. Deus não te perguntou nada quando estabeleceu os mandamentos. Deus não te perguntou nada quando mandou Jesus. Deus não te perguntou nada quando escreveu as cartas. Nós só temos que obedecer.
tem que ficar fazendo argumento, não. Deus não te perguntou nada. Como Ele não te perguntou nada, Ele não quer saber a sua opinião. Eu não estou sendo... Desculpa, não é violência. Não estou sendo... Ele não quer saber a sua opinião. Ele tem uma opinião formada. No conceito dele, Ele já estabeleceu o que é melhor para você. O melhor para você é obedecer o mandamento dele, seguir a vontade dele. Por que as coisas dão errado na maioria das vezes nas nossas vidas? Porque a gente insiste em fazer as coisas do nosso jeito. Só por isso. E as coisas dão errado na vida? Dão. Ah, acidentes acontecem? Sim. Tragédias ocorrem? Sim. Deus planejou isso? Não. Sim, faz parte da vida, é normal. Mas eu estou dizendo, outras coisas não precisariam acontecer. Ok? Bem-aventurado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. São só atitudes. Quando você não se assenta na roda daqueles que zombam dos outros, que dá risada da miséria dos outros, que acha bonito a desgraça dos outros, que dá aquele sorrisinho no canto maroto, maroto nem se fala mais hoje, né? Acho que não. Sorrisinho maroto, saliente, como diria lá no Nordeste, né? Sonso, sonsa. E gosta de ver o prejuízo na vida da outra pessoa e dar risada por dentro. Você está se assentando na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é quem não faz isso. Quando você não faz isso, você continua com as suas atitudes no Salmo 1. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Para nós, a lei do Senhor hoje é a palavra. Para aquela época, eram os textos, a Torá. Eram os primeiros 5 livros. Para nós hoje, é toda a Escritura. Nós temos a Bíblia toda, né? Para nós hoje é mais. Para eles eram menos, porque estava sendo escrito. Para nós, o número de textos é maior, né? Você vê, o cristianismo não diminuiu a exigência, aumentou o número de textos. Os apóstolos lidavam com a Bíblia que você tem até Malaquias. Nós, os cristãos, lidamos com mais 27. Então, ou seja, eles lidavam com 39 livros, porções, de forma geral, claro, é bem diferente a contagem, né? Mas vamos pôr com a nossa Bíblia que nós temos hoje, né? A nossa Bíblia. Eles lidavam com 39 porções e nós hoje lidamos com 66. Então, a fé cristã aumentou o trato. Não diminuiu nada, não. Fez foi aumentar, certo? A gente entrou, foi numa coisa maior e não numa coisa menor. Mas também é um acúmulo, é um agregar de valores, de conhecimento, de caráter, de integridade, de vida de Deus. É diferente, gente. Né? Aí a gente tem o prazer na palavra do Senhor, tem que ter prazer na palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? É ouvir, é só ouvir a pregação, é só assistir? Não. É ler. Ler todos os dias. E aqui ele diz, ó, e na sua lei, nesta palavra, medita de dia e de noite. Ah, gente, é de dia e de noite. Não tem esse negócio assim, ó, eu já li de manhã. Ah, eu vou ler antes de dormir. De dia e de noite significa que é contínuo. É claro que o resultado de uma vida assim vai ser esse aqui, versículo 3. Essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto, tá vendo? Nova plantação. Como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz prosperará, ou tudo que ele faz será bem sucedido, bem sucedida. É claro que o resultado é esse, só pode ser esse. Você, assim, removendo da conta, os acidentes, as dificuldades, os problemas naturais.
remove isso da conta, porque isso ocorre para todo mundo. No frigir dos ovos, o resultado da nossa vida sempre será bem-aventurança, sermos bem-sucedidos no que fazemos e termos uma vida abençoada, ok? Então esse é o nosso tema. Estamos a 25 minutos já, nem parece, né? Então agora eu vou voltar. Então, quais são então? Aí eu peguei assim por alto, usei Marcos 10, 17, Atos 2, 37 e o Salmo 1 com estas perguntas, né? O que farei? O que faremos? O Salmo 1, a tentativa é uma resposta. Mas, no fundo, quando a pessoa faz uma pergunta, o que faremos ou o que farei, a pessoa está procurando orientação. Orientação para quê? Apenas para a eternidade, quando ela morrer? Não. Ora, antes de você chegar na eternidade, você passa aqui. E ao passar por aqui, precisa se adequar, precisa se ajustar ao ambiente para o qual você vai. É por isso que se muda o comportamento, é por isso que nasce de novo, é por isso que há a transformação do ser, né? A autotransformação, né? É por isso que há a prática da palavra, é por isso que há uma série de coisas que precisam ser alteradas em sua vida. Por quê? Você está indo para um lugar cuja forma de habitação não está adequada ao tipo de vida que temos aqui hoje, que o ser humano normal tem. Nós precisamos, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, ir ajustando esse nosso viver para passarmos pela porta naquele dia da eternidade. Não estou falando de salvação, nós já somos salvos, mas o fato de sermos salvos não aconteceu todas as coisas, nós não mudamos automaticamente o nosso comportamento e a nossa vida. Isso é um processo, ok? O que acontece no espírito dentro de nós não aconteceu do lado de fora. Aconteceu no espírito, modificou a força motriz da nossa vida, aquilo que nos motiva a fazer a coisa correta. Agora nós temos um poder dentro de nós que quebra a força do pecado. Esse poder dentro de nós, o Espírito do Senhor, essa presença de Deus dentro de nós, que nos recriou, que nos renasceu, nos capacita agora a aplicarmos do lado de fora na nossa vida, nosso pensamento, nas nossas palavras, no nosso olhar, nos nossos ouvidos, no nosso comportamento, na nossa fala, no dia a dia que vivemos. Este poder agora nos capacita a agir de maneira que nós não conseguíamos antes. Aprisionados pelo pecado, não conseguíamos, havia um grilhão em nós. Agora aceitamos a Cristo, o Espírito do Senhor veio habitar em nós, houve um novo nascimento, a nova criação, a transformação da nossa vida. Então os grilhões foram rompidos. Agora você é livre para aplicar esse novo modelo de vida, esse novo padrão de vida, esse novo espírito de vida na sua vida. Assim que é. Então isso leva tempo. Não é amanhã de manhã. Não, eu tenho 30 anos de cristão. Já chegou à perfeição? Vai estar longe. Não tenho ilusões. É um processo. Paulo diz em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em nós, quer dizer, no dia que você entregou a sua vida, Deus começou a fazer uma obra excelente dentro de você. Ele a aperfeiçoará. Ele vai melhorando, ele vai trabalhando, ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Então é um processo que leva a vida toda. Então assim, fique tranquilo, fique tranquila. Porque o processo, dependendo da idade que você tem, ou está no meio ou está no começo. Então fique tranquilo, Deus está trabalhando em você. Qual é o seu papel? Se abrir.
a esse trabalhar de Deus. Qual é o seu papel? Tomar as decisões, mudar as atitudes. O poder está aí. Não existe como você dizer assim, eu não consigo. Não existe isso na Bíblia. No Novo Testamento, para a nova criatura, na nova aliança, não existe isso. Eu não consigo. Não tem ninguém dizendo isso na nova aliança. Por quê? Porque você recebeu o poder dentro de você para conseguir. Para dizer que vai, para dizer que pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ali, claro, que também em Filipenses, Paulo está dizendo isso no momento em que ele sabe, ele consegue passar tanto pelas coisas boas da vida, como pelas coisas ruins da vida. Ele consegue. Não tem dizer assim, eu não consigo, não existe isso. Por isso, gente, quando a gente se aprofunda mais na fé cristã, no entendimento das coisas, é que a gente não aceita certos condicionamentos. Por exemplo, a gente não aceita que um cristão possa se suicidar. É difícil dizer isso, mas a gente não aceita. Por quê? Se ele entendeu a nova criação. Não importa quem ele seja. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for. Não entendeu a nova criação. Não existe eu não consigo. Não existe eu não posso, eu não aguento mais. Não existe isso na fé cristã. Ao contrário, você aguenta sim, você pode sim, o poder lhe foi dado para você fazer isso. Você não entendeu a presença do Espírito Santo dentro de você. Você não entendeu o que Deus fez em você. Você não entendeu o que o próprio Jesus disse em João 14. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos dentro dele morada. Uau, peraí, meu irmão. Peraí, minha irmã. Como aceitar certas coisas? Impossível. Eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar de fazer isso, não consigo de pensar naquilo. Consegue sim. Consegue sim. O Espírito do Senhor está dentro de você. Tudo está a seu favor. Não tem como você simplesmente sair por aí se entregando. Como eu disse na ministração de sexta-feira, está em podcast, tá? Agora se você tem Spotify, você pode escutar aí as palavras vivas, que são as palavras do bispo, né? Eu estou alimentando lá, já tem 3 podcasts, né? Então você pode aí, se você for no próprio Facebook aqui da comunidade mais abaixo, né? O anterior, você vai ver aí já o link do podcast. Se você se inscreve, segue, passa a seguir e tal, faz uma continha, é de graça se você não tem, é maravilhoso. Eu tô aí trabalhando para você ter o tempo inteiro palavras de Deus na sua vida, né? Todos os dias, né? Palavras de Deus, de uma forma ou de outra você receber palavra de Deus na sua vida. É assim que tem que ser, meditar nela de dia e de noite o tempo inteiro. É assim que a vida vai mudar e muda para melhor. Como eu disse, removendo da contabilidade aí os problemas naturais da vida, as circunstâncias, os acidentes, que isso aí vai acontecer. Isso aí é comum, ok? Mas em linhas gerais é bênção de Deus na sua vida. Então, pra gente, já estamos no meio período aqui, a aula já passou da metade. Quais são então algumas pequenas atitudes para uma vida abençoada? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Primeiro, eu tenho que relembrar você das mesmas coisas. Isso é importante. O tempo todo. A escola bíblica dominical do passado era exatamente isso, era lembrar o tempo todo a mesma coisa. É por isso que os cristãos do passado conheciam os textos, sabiam de cor, tinha menos problema de desvio na fé, tinha menos problema de tentações, porque todo domingo, camarada, a pessoa estava ali. Por isso eu fiz isso aqui online para alcançar mais. Em vez de estar ali no templo e alcançar um grupo pequeno de pessoas, eu fiz isso aqui e eu quero continuar todo domingo de manhã assim, online, para a gente alcançar mais. As pessoas veem que tem outra alternativa, que existe como viver uma vida que realmente agrada a Deus. Então, o primeiro item dessas pequenas atitudes que eu chamo, gente, você também já conhece, tá? A oração diária deve se tornar um lugar seguro para você. Lembra quando Jesus fala lá do quarto secreto em Mateus capítulo 6? Quando você orar, né?
A partir do versículo 10 ele começa a falar sobre isso, né? Entra no teu quarto, em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ora ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, né? A oração diária, eu chamo isso de quarto secreto, alguns chamam também de quarto secreto. A oração diária deve se tornar um lugar seguro para você. O lugar mais seguro para você não é tua casa. O lugar mais seguro para você não é no culto. Esses lugares são seguros. Mas o lugar mais seguro para você é no teu quarto secreto, em oração com teu pai. Este é o lugar mais seguro do universo. Você pode estar numa cadeia, numa prisão. Você pode estar num gulag russo. Você pode estar num campo de reaprendizado e ressocialização da China. Esses caras têm isso lá, tá? Para quem não é a favor do governo. Você pode estar num campo de reaprendizado em alguns países árabes onde tem Sharia, também tem isso aí agora. Para você rever seus pensamentos. Trabalho escravo, tal. Rever sua vida. Deixar Jesus. Coisas assim, né? Então, você pode estar em qualquer desses lugares. Você está seguro. Porque em teu coração, em teu interior, em teu espírito, você está com Ele. Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o teu corpo. Você ia ter medo deles. Tema aquele que pode lançar o teu corpo, tua alma no inferno, que é o Pai, o Eterno. Aí você tem que temer. Você está entendendo? Sim ou não? Está entendendo? O lugar mais seguro do mundo. Se quiser, você anota isso aí para você. O teu lugar de anotação. Aqui a escola bíblica discipular, você tem que anotar, né? Anote isso aí para você. Poste isso aí. Faça um banner disso aí. O lugar mais seguro para mim. O lugar mais seguro para mim é no quarto secreto da oração. Este é o lugar mais seguro para você. Está me entendendo? O lugar mais seguro. Deixa eu escrever. O lugar mais seguro para mim é no quarto secreto da oração. E vou pôr da oração diária, que você tem que orar todos os dias. Faz um post disso aí, publica isso aí. Este é fundamental para a sua vida. Quer ter uma vida abençoada? Aí começa aí. Não tem como a vida abençoada não iniciar na oração, na comunhão com Deus. As pessoas pensam em comunhão com Deus. Eu saí para trabalhar, estou com minha mente, eu pensei em Deus, pensei num texto bíblico, que elas acham que isso substitui o período de oração, o momento da oração do quarto secreto. Se substituísse, Jesus não tinha estabelecido este princípio do quarto secreto em Mateus 6, no Sermão da Montanha. Jesus estabeleceu o princípio do quarto secreto, da oração pessoal particular todos os dias. E quando ele nos ensinou o Pai Nosso, também em Mateus 6, é tão diário que o Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque é interessante, é para orar pelo pão todos os dias, é para pedir todos os dias, é para orar todos os dias. Quando orares, entra no teu quarto. Qual é o teu período de oração? Não sei. Quanto tempo você faz o teu devocional, o teu período de oração? Não sei. Mas Jesus estabeleceu o princípio do quarto secreto. Este é o lugar mais seguro para você no mundo. Todos os dias. Segundo, outra pequena atitude para você ter uma vida abençoada. A Escritura, vou pegar ela aqui.
A Escritura deve ser o ponto de referência das tuas ações. A Escritura deve ser o ponto de referência das tuas ações. Uma das coisas que a gente fala na comunidade batista bíblica, que eu sempre falo, né? Ela é comunidade batista bíblica. E por que bíblica? Porque o nosso propósito, nosso projeto é saber que tudo quanto a gente faz, até mesmo as festas, os eventos, uma campanha de oração, ou isso e aquilo, nós queremos ter a certeza de que aquilo está na Bíblia. Que aquilo é coerente com a palavra de Deus. Que aquilo realmente é bíblico. Que aquilo realmente a gente não está ofendendo a santidade de Deus. Não está ofendendo a Deus, nem ao princípio da palavra de Deus, nem ao princípio da revelação de Deus na Escritura. Comunidade batista bíblica. Né? Você pode ser uma comunidade e não ser bíblica. Você pode ser batista e não ser bíblico. Ok? Então, o bíblico é o mais importante do que comunidade e do que batista. Ser bíblico é mais importante. Outra frase para você anotar aí: fazer banner e nunca mais e postar para todo mundo. Ser bíblico, né? Ser bíblico é mais importante. Participe junto comigo, tá? Ser bíblico é mais importante. Ok? O lugar mais seguro para mim é o quarto secreto da oração diária. Ser bíblico é mais importante. Já está bonito isso aqui, não está? Nós já estamos acabando, encerrando. Daqui a pouco a gente encerra. Já estamos a 42 minutos, ok? A Escritura, então, em segundo lugar, deve ser o ponto de referência das suas ações. Terceiro, toda a sua vida deve ser um culto a Deus. Isso aí vocês já sabem. O problema é praticar. Lembra de Mateus 22, quando Jesus, alguém pergunta para ele sobre o maior dos mandamentos, ele diz: olha, amará o Senhor teu Deus. É o Shema, como diz os judeus. É o ouve. Né? Ouve Israel. Shema Israel. É o ouve Israel. Esse é o maior de todos os mandamentos. Amarás, adorarás, cultuarás, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de todas as tuas forças, e só a Ele prestarás culto. Tua vida, terceiro lugar, é outra atitude para a vida abençoada. Outra atitude para uma vida plenamente abençoada. Sua vida deve ser um culto a Deus. Sua vida deve ser um culto a Deus. Toda. Do acordar ao dormir. É fácil? Não. Porque o problema está em praticar isso. O problema está em praticar isso. Mas é possível. É possível ir se acostumando. Como eu disse, como o projeto é para a vida toda, você vai acostumando. Você vai tomar uma atitude nova aqui, uma atitude de louvor aqui. Lembra que eu postei essa semana no nosso WhatsApp aí? Eu estava no carro lá, quase no centro da cidade. Minha câmera de selfie, gente, é ruim demais. Minha câmera traseira é maravilhosa, mas a minha câmera de selfie é muito ruim no meu celular. E a selfie fica meio manchada mesmo, daquele jeito. Mas eu postei para mostrar a vocês que é possível. Você tá ali trabalhando, tá no seu carro, tá esperando, o som tá ligado. Você pode estar orando, falando com Deus nos momentos que você tem disponível. Isso, o ambiente muda. O ambiente de trabalho muda, a produtividade muda, a criatividade aumenta. Quando eu compreendo e começo a me acostumar a transformar a minha vida diária num culto a Deus, eu não perco nada. Eu só tenho a ganhar.
eu não perco nada, eu só tenho a ganhar. Ah, não, porque fica... parece um fundamentalista, parece um doido, um louco, que só pensa em Deus o tempo inteiro. Você não precisa demonstrar para as pessoas que não entendem. Eles não entendem, você não tem que demonstrar nada disso para ninguém. Mas é uma coisa sua, pessoal, particular, fone de ouvido. Momentos sozinhos, horário do almoço, do descanso, os momentos de solicitude, que é que você está sozinho, de solidão. É isso assim, é assim que vai, o dia todo. Lembra? Medita nele o dia todo. É do acordar ao anoitecer. Ah, mas eu vou... Aí a gente vai errar, vai falhar. Vai errar, vai falhar. Vai cometer pecados. O que a gente faz? Imediatamente corrige. Arrepende-se, pede perdão, corrige a trajetória imediatamente. Não espera passar o tempo, não. Ah, no culto eu vou lá pedir perdão a Deus, lá antes da ceia. Ah, gente, para com isso. É no momento, você errou, você falhou, você fracassou. Tem hora que eu estou conversando uma coisa assim, daqui a pouco eu falo um negócio e falo, Deus, me perdoe, Senhor, me perdoe. Na hora que eu estou falando, até conversando com uma pessoa, um amigo, qualquer coisa assim, ou num local, numa conversa que eu tiver com alguém, eu converso muito, né? Se tiver com alguém, o bispo conversa muito. E aí, de repente eu falo um negócio e falo assim, mas Deus me perdoe. A pessoa até dá risada de mim, porque eu falo assim, Deus me perdoe isso que eu estou falando em nome de Jesus. Aí eu dou minha opinião. Então, você corrige na hora, você faz logo o negócio na hora, você pecou, falhou, vacilou, errou, já resolve logo o problema. Não fica esperando anoitecer para vir no culto para fazer isso, não. Faz na hora. Às vezes você só vai no culto no fim de semana, que também já é um erro, né? Também já é um erro. E no culto no domingo, só no domingo, já é um erro. Né? Culto é todo dia. Culto é todo dia. Certo? Se tem o culto público, você vai no culto público. Se tem a reunião lá da igreja, você vai na reunião da igreja. Se não tem a reunião da igreja, você faz o seu culto. Não é assistindo outras coisas, não. Faz o seu culto. Porque a sua vida é um culto a Deus. Ok? São 48 minutos. São 7 itens. Nós falamos 3 itens até aqui. Vamos deixar para a próxima aula os próximos 4 itens, né? Pequenas atitudes para uma vida abençoada. Para não tomar muito tempo. Já está 48 minutos a aula. Em média da nossa aula é 45, no máximo 1 hora. O assunto é bom, eu sei, mas não dará para terminar em 1 hora. Então, na semana que vem, na próxima Escola Bíblica Discipular, a gente encerra esse assunto. Mas já 2 coisas já são importantíssimas para você aí, que eu vi alguém já escreveu aí. Você deve até postar isso aí, tá? Fazer um bannerzinho bonito, né? E postar, né? O lugar mais seguro para mim é no quarto secreto da oração diária. Tem que começar o seu dia assim. Terminar o seu dia assim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então você faz assim, você começa o dia com ele e termina o dia com ele. Bonito também essa frase, né? E ser bíblico é o mais importante. Do que ser uma comunidade e do que ser batista, embora tudo é importante. Mas do que ser uma comunidade, do que ser batista, ser bíblico é mais importante. A placa não é a placa, né? Não é a denominação, né? É o ser, uma nova criatura, renascido, renascida, é o ser transformado na imagem de Jesus Cristo. É o ser bíblico. Isso é mais importante. Amém, povo de Deus. O Senhor abençoe sua vida. Hoje à noite nos vemos no nosso culto presencial. Louvado seja Deus. Aguardo você lá na nossa sede.
Hoje vamos nos reunir para adorar, cultuar a Deus, terminar o dia, né? Terminar o dia com Deus, né? Começamos o dia com Deus, terminamos o dia com Deus. Nossa vida é um culto, né, a Deus, e é isso que tem que ser. Muito bem, Clóvis, meu lindo. E, enfim, nos vemos mais tarde. O Senhor abençoe teu dia, o Senhor abençoe tua casa, o Senhor abençoe tua família. Não se esqueça que agora o Bispo vai estar também gravando podcasts, Spotify. Me deram possibilidades em vários locais, né? Apple, Google e tal. Eu não sei ainda fazer tudo, mas eu chego lá. Por enquanto está nesse Anchor, que é âncora, né? Anchor. Através dele vai para o Spotify. E aí então eu faço os links para você. E eu vou ver essas palavrinhas, coisas. Vou fazer vários teminhas, né? E também é mais um conteúdo para você. Às vezes você está dirigindo, não tem como assistir, mas você pode ouvir, né? Isso é o caminho da tecnologia para ministrar a palavra de Deus e edificar a sua vida também. Amém. O Senhor te abençoe. Fique na paz. E até a próxima semana, no encerramento desse estudo, dessa ministração da Escola Bíblica Discipular. E hoje à noite nós nos vemos. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos.